Muito bem, irmãos, voltamos aqui depois desse louvor maravilhoso. Vamos nesse momento compartilhar a palavra de Deus. Eu sempre costumo dizer que o louvor liberta, mas a palavra santifica. O mesmo desejo que nós precisamos ter de louvar e adorar o Senhor, precisamos desejar pela presença de Deus, pela palavra de Deus. Mas o texto que eu gostaria de compartilhar nessa noite se encontra no livro de Isaías, capítulo 53. Nós vamos estar fazendo a leitura desse texto, Isaías inteiro, capítulo 53 inteiro, que nos diz: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e quem sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém, amados? Que Deus abençoe. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor simplesmente nos surpreende. Mas essa noite eu posso clamar ao Senhor, porque eu particularmente fui surpreendido pela Tua palavra. Que Teu Santo Espírito, Pai, que o Teu amor venha verdadeiramente, Senhor, trabalhar em nossas vidas, para que sejamos pessoas qualificadas, porque o preço foi muito alto. Agradou moê-lo, diz o Senhor. Vem e fala conosco nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu dei o título a essa mensagem: Deus é simplesmente surpreendente. Eu vejo assim que na medida em que se aproxima a Páscoa, lembramos o sofrimento de Jesus, pensamos na sua morte e meditamos suas últimas palavras na cruz. Então eu vejo assim que o cristianismo, meus irmãos,
é a única religião cujo Deus tem marcas, tem feridas, né? Onde Deus se apaixona e sofre por amor. Então a Páscoa nos faz relembrar as feridas de Jesus, nos faz pensar na sua dor. Então eu amo a celebração da Páscoa, porque é uma jornada ao coração de Jesus, mas uma jornada também ao meu coração. A Páscoa é o acontecimento que revela o sentimento de um Deus apaixonado, que ousou nos amar a ponto de morrer por nós. Então o sofrimento de Jesus começa lá no Getsêmani, termina quando ele dá o seu último suspiro na cruz do Calvário. E no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 44, está escrito que Jesus entrou em agonia tão profunda que seu suor se tornou em grandes gotas de sangue caindo pela terra, em grandes gotas de sangue que escorriam pela terra. Olha só, por isso que nós estamos aqui, para celebrar a paixão de Cristo, e tudo começa aqui, né? Mas se olharmos para Jesus nessa cena, ele não parece muito bonito. Aqui no livro de Isaías, capítulo 53, o versículo 2, a segunda parte do versículo, a parte B, diz que ele não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Jesus estava irreconhecível. Nenhum ser humano foi tão martirizado como Jesus. E eu queria nessa noite onde nós celebramos a paixão de Cristo, eu queria assim mostrar 3 verdades ligadas a estas feridas que se tornaram o meio da nossa salvação, o meio de cura e libertação para a humanidade. Portanto, nessa noite nós vamos falar 3 verdades. A primeira: Jesus foi ferido por homens, né? Observe que o texto diz no versículo 3 que ele era um homem de dores, desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Versículo 3. Então os seus inimigos se alegraram quando ele foi pregado na cruz, né? Ele foi desprezado pelos líderes da época, os líderes políticos, religiosos. Por quê? Porque se sentiam ameaçados por Jesus. Eles nem entendiam o amor tão grande que Jesus tinha para salvar esse povo, que eles tanto desprezavam. E a maioria das pessoas deriva sua importância de alguma coisa. Alguns se acham importantes porque têm conhecimento. Outros se acham importantes porque têm dinheiro. Outros se acham importantes pela posição que ocupam. Outros se acham importante porque nasceu na família tal. Então todos aqueles que ocupavam, vamos dizer assim, posições de autoridade, se sentiam ameaçados por Jesus. Embora o povo se mostrasse entusiasmado por Jesus, as multidões seguiam. As multidões paravam para ouvir a Jesus. Então, uma vez que Jesus se torna o centro das atenções, resta-lhes tentar se livrar daquele que ameaçava roubar a sua plateia. Foi isso que aconteceu.
A grande verdade é essa: Jesus foi ferido por homens. A segunda verdade neste texto: Jesus foi ferido por Deus. Então alguns diziam que Jesus foi crucificado por se intitular Filho de Deus. Pilatos dizia que Jesus foi crucificado por inveja. Outros diziam que Jesus foi crucificado por inimigos. Outros diziam que Jesus foi ferido por causa de Judas, que havia traído. E eu creio que hoje estou falando a muitas pessoas que foram feridas por inimigos, e muitos também já foram feridos por amigos. Você sabe o que é ser ferido por um inimigo, e sabe o que é ser ferido por um amigo? Então Jesus não foi ferido apenas por amigos e inimigos, não foi ferido apenas pelos homens, mas também foi ferido por Deus. O versículo 4 diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha só, daí se você, aqui mesmo nesse texto de Isaías 53, se nós olharmos o versículo 10, ele diz assim: ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Olha só, como que nós vamos explicar isso? Como nós vamos explicar tanto amor de Deus, tanto amor de Jesus, por essa humanidade que insiste em querer viver longe de Deus, sendo que a humanidade é o melhor da criação de Deus? Quer dizer que você é o melhor da criação de Deus. Dói no meu coração onde eu vejo tanta gente ainda desprezando o sacrifício, o sofrimento de Cristo Jesus para nos salvar. Quanta gente ainda incrédula, quanta gente que não se converteu, quanta gente que não se rende ao Evangelho. O próprio Deus feriu o Filho para te salvar. O que mais você deseja? Deus já deu tudo. O melhor não está por vir, o melhor já veio, que é Jesus Cristo, que morreu e se entregou por amor para salvar a sua alma, a minha alma, as nossas vidas das trevas. Que a palavra diz que Jesus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele também promete, João 10, que Ele veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Por isso, o sacrifício foi tão grande, que o versículo 10 diz que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. O que mais você espera? O que mais você deseja desse culto de celebração da paixão de Cristo? A paixão e o amor dele, ele já provou. Cabe a nós nos rendermos a esse imenso amor, ao Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a segunda verdade. Agora, a terceira verdade: Jesus foi ferido pelos nossos pecados. Ele foi ferido por homens, por Deus, mas também foi ferido principalmente pelos nossos pecados. O versículo 6 diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ou seja, pelos nossos pecados, e moído pelas nossas iniquidades, ou seja, pelo nosso pecado. O castigo, qual é o castigo que Cristo recebeu? A cruz que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou seja, pelas suas feridas, nós fomos sarados.
Eis aqui o motivo: o castigo, a cruz, o fardo, a condenação, Jesus carregou sobre ele, para libertar o povo da escravidão, do pecado, dessa desarmonia. Então olha só, ele deixa muito claro, né? Então, para que tamanho sacrifício? Para que tanto derramamento de sangue e tantas feridas? Por que isso? Deus afligiu a Jesus, a Cristo, para cumprir as exigências da sua lei. Por isso, lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, ele nos diz: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não tem perdão. Então não poderia haver remissão de pecados sem derramamento de sangue. Então por isso que Cristo se doou, Cristo se entregou para cumprir a lei que até então era pelo sangue. Então a lei determinava que os sacerdotes sacrificassem cordeiros, mas a prática era apenas um símbolo do verdadeiro sacrifício do cordeiro perfeito que é Jesus. Então somente o sangue de alguém sem pecado poderia nos purificar. Daí nós vamos lá a Hebreus de novo, capítulo 10, no versículo 4, que ele diz: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Essa era a lei. Jesus veio para cumprir, mas dizer assim, ó, agora vai ser diferente, eu estou pagando o preço da lei. Agora é comigo, é pela graça, é o tempo do perdão, é o tempo do amor. Por isso é a paixão de Cristo hoje. Você precisa entender isso, para você criar temor no seu coração. Você precisa entender isso, para você aprender a amar ao Senhor. Você precisa aprender isso de uma vez por todas, com entendimento, para se render ao Evangelho, para ser salvo. É isso que nós precisamos. Foi por amor, foi por mim e por você. Então alguém teria que morrer no nosso lugar, para atender à justiça divina. Teria que ser alguém com poder de vencer a morte. Caso contrário, estaríamos todos condenados à morte eterna, às trevas, à separação eterna de Deus, à condenação ao inferno. Então, eu vejo assim, meus irmãos, quando Deus olha e vê o nosso drama, Deus decide enviar seu Filho Jesus em forma humana para assumir nosso lugar na cruz e morrer por nós. Isso é amor. Não essa devassidão que se fala sobre o amor. Não. Então Deus olhou e viu o sofrimento dessa humanidade, o drama. Teria que ser alguém perfeito. E quando nós pensamos ou falamos de perfeição, se resume em Jesus Cristo. Ele é perfeito, o perfeito Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas eu gostaria de ir a um outro texto, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 5, eu queria ler o versículo 6, que diz que João viu de pé um cordeiro
como tendo sido morto. Olha a visão de João, jogado lá na ilha de Pátimos, e ele olha e vê a Jesus Cristo, aquele mesmo que foi pregado na cruz, que morreu. Então diz que João viu de pé um cordeiro como tendo sido morto. Apocalipse 5, versículo 6. Então o cordeiro que aparece aqui é Jesus. O cordeiro é Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Jesus. É a grande razão pelo qual nós estamos aqui nessa noite, celebrando a paixão de Cristo. Olha só, aqui no versículo 7, diz que o cordeiro Jesus, Apocalipse 5, versículo 7, veio e tomou o livro e assumiu o controle do nosso destino. Então, quando nós nos convertemos, o chamado é esse: arrependei-vos e convertei-vos e crede no Evangelho, porque agora eu vou assumir o controle da sua vida. Eu vou levar você para o céu. Então, ao ser ferido e morrer em nosso lugar, Jesus nos livrou da morte eterna e nos curou de nossas enfermidades espirituais. O que nós mais vemos hoje são pessoas enfermas espiritualmente. Há religiões que têm enfermado, adoecido pessoas. Se você olhar aí no versículo 8, ele diz: quando ele tomou o livro, os seres viventes e os anciãos prostraram-se diante do Cordeiro e começaram a cantar louvores a Deus. Olha só, porque esse povo continua doente, rejeitando a Cristo. Todo aquele que rejeita, que não tem Jesus, está doente espiritualmente e está morto, condenado à morte eterna. Existe muita gente enferma no físico, mas existe muita gente enferma espiritualmente. Daí nós vamos ao versículo 9, que nos diz o que os seres viventes estavam fazendo: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E entoavam um novo cântico. Esse é o motivo: quando nós nos convertemos, nós temos que aprender a louvar, adorar a esse Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, porque Ele é digno. Um novo cântico nos nossos lábios. E o versículo 10 que nos diz: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vamos no versículo 12: proclamando: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Amém, amados? Em nome de Jesus. Olha o versículo 13 agora: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio
pelos séculos dos séculos. Amém, amados? Que assim seja na sua vida, né? Puxa vida. Então ouvi toda criatura, ele diz aqui no versículo 13. Deus não faz distinção de pessoas. Não importa quem você foi, quem você é. O Senhor está te chamando. Converta-se, entrega a sua vida para Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Por isso que João 10:10 ele diz que a segunda parte do versículo, que Jesus veio nos trazer vida e vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham vida melhor, vida salva. Dói, meus irmãos, no meu coração, quando eu vejo gente brincando com Deus, quando eu vejo gente fingindo que é servo de Deus, vivendo em desobediência, porque não aprendeu a amar ao Senhor com seu devido amor, porque o sacrifício Jesus já fez, então sua morte nos deu vida, suas feridas nos deram a cura, porque por suas pisaduras fomos sarados. Amém? Em nome de Jesus, creia nisso. Isso sim é paixão de Cristo. Agora, se nós voltarmos lá a Isaías 53, o versículo 1, ela tem uma pergunta. Eu deixei isso aqui para nós refletirmos bem nessa reta final. Quem deu crédito à nossa pregação? E ele pergunta mais dizendo assim: e a quem se manifestou o braço do Senhor? Você que está me assistindo agora, deixa eu perguntar algo para você. Você que está nos ouvindo claramente aqui nesse momento, você está dando crédito? Ou é só mais uma vez que você está olhando aí, assistindo, e depois vira as costas para Jesus, porque não entendeu o amor de Jesus ainda? Ele diz assim: e a quem se manifestou o braço do Senhor? O Senhor só vai se manifestar a quem der crédito à sua palavra. O Senhor só vai se manifestar a quem dê ouvidos à sua palavra. O Senhor vai se manifestar a quem crê na sua palavra. E sabe qual serão os benefícios? Cura, restauração, libertação e salvação eterna. O que mais nós podemos querer num culto da paixão de Cristo? Olha só. Então o Senhor só vai se manifestar a quem der crédito à sua palavra, a quem der ouvidos à sua palavra, e a quem crê será salvo, curado, restaurado, liberto. Que assim seja em nome de Jesus. E aqui mesmo o nosso texto base, no versículo 3 de Isaías 53, diz que ele era desprezado e não fizeram caso algum. Você vai desprezar Jesus depois de tudo isso que você está ouvindo? Ah, pastor, mas aí eu já ouvi outras vezes. O que você fez com o que você ouviu? No dia que eu comecei a ouvir o Evangelho entrou no meu coração de uma forma que eu fiquei envergonhado diante de Deus. O temor foi tão grande que eu caí em choro. Porque o Evangelho é para quem crê. Jesus não veio derramar sangue alheio. Jesus não veio derramar sangue por inocentes, não, foi pelos culpados. Ele era desprezado. Não despreze a salvação. É você quem escolhe. Escolhe o Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu queria agora que nós fôssemos no outro texto que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 9. Vamos estar lendo aqui a partir do versículo 12, dos versículos 12 ao versículo 15.
que nos diz: não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Porque se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Você está sendo chamado essa noite, porque você está aqui assistindo um culto da paixão de Cristo, e essa paixão tem que impactar o seu coração. Isso tem que estar muito vivo. Jesus não veio derramar sangue alheio, Ele não veio morrer por inocentes, Ele veio morrer por pecadores, por culpado. E nós sabemos muito bem que a morte de Jesus foi uma morte pública. Jesus não morreu em um hospital lá em Jerusalém, não, porque se Ele tivesse morrido, iriam duvidar. Jesus poderia ter morrido no caminho de Nazaré, no caminho de Belém, no caminho da Galileia, ou qualquer outra cidade, circunvizinhanças pelas quais ele andava. Se Jesus tivesse morrido a caminho de uma dessas cidades, o que teria acontecido? Eles teriam duvidado. Por isso que a morte de Jesus foi pública, para que ninguém duvidasse, e todos pudessem ver e crer. A morte de Jesus foi pública, para que não houvesse dúvida. Olha, filho, eu estou fazendo isso por você, mas é para você crer. Então eu vejo assim, que a nossa morte para o mundo também precisa ser pública. A nossa ressurreição para a nova vida também precisa ser pública. A nossa morte para o mundo precisa ser pública. A nossa ressurreição para a nova vida também precisa ser pública. Assuma a sua fé publicamente. Não seja um faz de contas. O sangue foi derramado por sua causa, pelo seu pecado, pelo meu pecado. Converta-se, entregue a sua vida para Jesus, morra para o sistema mundano, para a velha vida sem Deus, que só traz dor, que só traz mágoa, que só traz vaidade, que só traz tristeza. E aí outras pessoas perguntam: puxa vida, pastor, mas no meio de tudo isso, onde Deus está? Ele está onde Ele sempre esteve. Ele está no controle de tudo. Eu quero terminar aqui a minha mensagem nessa noite como diz John Wesley: o melhor de tudo é que Deus está conosco. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Amém, querido? Hoje é sexta-feira, mas domingo está chegando. Aleluia. Hoje é sexta-feira, mas o dia da vitória vai chegar. A ressurreição está próxima, e a ressurreição da nossa vida também, da velha vida que precisa morrer, esse sistema corrupto,
esse sistema que insiste em nos afastar de Deus, nos tirar da presença de Deus, nos tirar da casa de Deus, eles podem ter fechado a igreja, mas não acabou com o culto. Nós estamos aqui prestando culto ao Senhor nosso Deus, porque hoje é dia de paixão de Cristo, né? Então crer em Jesus é o nosso maior objetivo de vida. Você foi chamado para isso, para crer em Jesus como o seu maior propósito de vida, o seu maior objetivo de vida. Que você tem feito com o evangelho que você tem ouvido? Se a fé vem pelo ouvir, nós estamos ouvindo. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Aqui não é palavra do homem. O melhor de tudo é que Deus está conosco. Hoje é sexta-feira, mas o domingo está chegando, e nós estaremos celebrando aqui o grande dia da ressurreição, a Páscoa, em nome de Jesus. Que esse momento seja um momento todo especial na sua vida. É um momento para você refletir, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. O castigo que nos trava a paz estava sobre ele, que nos traz a paz estava sobre ele. Por isso que a gente possa repetir aquilo que o Wesley diz: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Aleluia. E voltando aqui o texto de Hebreus, capítulo 9, para a gente encerrar, que ele nos diz assim: por isso, o versículo 15, Hebreus 9:15, por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, aleluia, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. O Senhor está te chamando nessa noite, em nome de Jesus. Levanta, minha irmã, e recebe a Jesus aí como seu Senhor e Salvador. Levanta, meu irmão, levanta, homem, como sacerdote da tua casa, como homem honrado, homem fiel, família abençoada, homens e mulheres tementes a Deus, famílias prósperas, famílias saudáveis. Paixão de Cristo, que verdadeiramente Cristo possa nascer no seu coração nessa noite, começando pela paixão de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que nós possamos nesse momento orar a Deus, porque essa paixão é um amor tão grande que não tem como se explicar. É um amor que se doou por nós. Doe-se você, entregue-se você também. Ele se doou para salvar a nossa alma do inferno. Portanto, eu desejo assim, que essa palavra, essa nova aliança que você precisa fazer, venha impactar o seu coração e trazer vida nova, consciência nova, e possa arrancar tudo aquilo que é morto, esperança morta, fé morta, confiança morta, e que o Senhor possa gerar um espírito novo, onde trará confiança viva, esperança viva, uma fé viva, porque o preço Ele já pagou. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos ter uma palavra de oração em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós nos rendemos à Tua palavra. Nessa noite, ó Deus, nós queremos fazer uma nova aliança com o Senhor, Pai. Mas primeiro, Deus, nós precisamos, Deus, pedir perdão, Senhor. Perdão pelos nossos pecados. Porque nós somos chamados, ó Deus, a uma nova aliança. Chamado, Deus, para um novo tempo, Senhor. Chamado para uma vida com Deus. Chamado para o céu, Pai. Pai, mas que essa noite o Senhor possa reconstruir as nossas vidas, ó Pai. Porque é impossível
que sangue de bodes e de touros possa salvar, é impossível. Mas o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, Jesus Cristo, derramou o seu sangue por nós, ofereceu o seu sangue sem mácula, sem pecado, que veio purificar toda a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Pai querido, toma nas tuas mãos, Pai, cada uma dessas famílias que nesse momento estão nos assistindo, Pai. Eu rogo a Deus, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, por cada uma dessas pessoas, Pai, aonde quer que elas estejam, Deus, sobre a face da terra. Espírito Santo de Deus, essa palavra não voltará vazia, mas ela continuará trabalhando em cada coração, para a salvação eterna, porque a tua palavra diz que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, porque nós sabemos que nós temos somente um mediador, entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o Senhor. Muito obrigado, Pai, por isso eu oro, te louvo e te agradeço, no nome santo do Senhor Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, a ti, ó Pai, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Que Deus abençoe a sua vida. Sexta-feira da paixão, uma paixão que não tem como se explicar, que isso possa impactar a sua vida, em nome de Jesus. Só lembrando então, domingo estaremos aqui celebrando a nossa Páscoa. Sexta-feira chegou, não é isso que nós acabamos de compartilhar aqui, né? Hoje é sexta-feira, mas o domingo está chegando, e domingo sim, nós vamos celebrar o dia da ressurreição, a Páscoa. Você possa estar aí assistindo, convidando outras pessoas para celebrarmos esse momento tão especial no calendário cristão, que jamais será esquecido. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o fruto do seu trabalho, em nome de Jesus. Vamos orar encerrando. Pai, em nome de Jesus, eu coloco as nossas vidas mais uma vez no teu altar e peço que o Senhor trabalhe em cada lar, em cada vida, na vida dos casais que estão nos assistindo, na vida dos jovens, das crianças, dos adultos. Pai, em nome de Jesus, hoje é sexta-feira, mas o domingo está chegando. Por isso, Deus, eu te agradeço, Pai. Jesus se entregou por nós, e nós nos entregaremos por amor ao Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com a sua casa, com a sua família e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.